Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 6. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 6. E nós vamos ler aqui a partir do versículo 9. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 6, versículo de número 9. Diz assim a palavra de Deus: E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: Como virá a mim a arca do Senhor? Você sabe que a arca, ela representava a presença de Deus. Quando tinha uma guerra em Israel, os reis, os sacerdotes, mandavam a arca do Senhor para o campo de batalha, porque representava a presença de Deus com o exército. Então a arca, ela era a representação da presença de Deus. Não era a arca o segredo da prosperidade de Obed-edom. Porque se a arca fosse o segredo, eu fazia um monte de réplicazinha de arca e dava para você levar para casa. Se a arca fosse o segredo da prosperidade de Obed-edom, a gente fazia aqui um monte de arcazinha e hoje distribuía, você levava para casa e ia pronto. Agora meus problemas estão resolvidos. Mas a solução do problema é a presença de Deus. Presença de Deus. Davi, ele está fazendo uma pergunta para ele mesmo. Olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo: como trarei a mim a arca do Senhor? Ou, se você preferir, como eu trarei a mim a presença do Senhor? Como que eu vou trazer para mim a presença do Senhor? Olha só: e temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: como virá a mim a arca do Senhor? A presença do Senhor. Você quer ser uma pessoa bem-sucedida? Você quer ter um casamento bem-sucedido? Você quer ter seus filhos abençoados? Você quer ser um grande empresário? Quer ser uma grande empresária? Quer ser uma pessoa bem-sucedida em tudo que você fizer? Quer ser um empregado produtivo, que dê resultado? Quer ter uma saúde abençoada? Oh, pastor, é o que eu mais quero. Então você precisa atrair a presença de Deus para você. Você precisa fazer a mesma pergunta que fez Davi: como trarei a mim a presença do Senhor? Como que eu vou trazer para mim a presença de Deus? Davi está fazendo esta indagação. Eu vou ler mais uma vez a pergunta que Davi está fazendo para ele mesmo: como virá a mim a arca do Senhor? Como virá a mim a presença do Senhor? Vamos repetir junto. Eu leio e você repete logo em seguida essa frase que Davi disse: como virá a mim a arca do Senhor? A presença do Senhor? Você crê que esta é a palavra de Deus? Que Deus tem algo a falar ao teu coração nessa noite? Então desocupe as tuas mãos e vamos dar uma linda salva de palmas para o Senhor e para a sua palavra. Pai bendito, Deus amado e Deus todo-poderoso, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra ela vá e produza o resultado para o qual está sendo enviada.
em nome de Jesus. Assim seja. Digam todos: assim seja. Diga graças a Deus. E pode tomar o teu assento. Davi era moço, um rapazote de 15, 16 anos de idade, jovem, inexperiente de vida. Um dia ele estava no campo, pastoreando as poucas ovelhas que o seu pai Jessé tinha, quando um irmão dele chega e diz: Davi, papai está mandando você ir para casa. Não, mas eu estou aqui cuidando das ovelhas. Não, deixa aí com o servo as ovelhas e vamos agora para casa. Davi fica assustado: será que eu fiz alguma coisa para o meu pai? Para ele estar me chamando com tamanha urgência para casa? E Davi, que era um jovem, ele vai com o irmão para casa, e quando ele chega e abre a porta, o pai está sentado à mesa, os irmãos estão à mesa também, e tem uma figura ali que faz Davi estremecer, porque ele só ouvia falar daquele homem por nome. Aquele era o maior profeta que tinha em Israel. Para você ter uma ideia, ele até então, antes de Saul, julgava a nação israelita. Então você imagina o poder que esse homem tinha. Ele era o conselheiro pessoal de Saul, do rei. E quando Davizinho entra em casa, ele vê ali na mesa o profeta Samuel. Quando Samuel olha para Davi, o menino, seus olhos pareciam duas jabuticabas. Ele era ruivo, cheio de sardas. Seu olhar não era olhar de guerreiro, seu olhar era dócil. E quando Samuel olha para Davi, Deus diz assim: unja ele como rei. É ele que eu escolhi. Unja ele como rei. Aí Samuel se levanta da mesa e diz: menino, vem cá. Davi se aproxima, não entendendo nada. Aí ele olha para a cara do irmão mais velho, está o irmão mais velho emborrado de um lado, porque não foi ele o escolhido. Olha do outro lado, o outro irmão emborrado também, porque não foi o escolhido. Aí Samuel pega um chifre de carneiro cheio de azeite de unção, azeite puro, extra virgem, e ele derrama na cabeça de Davi. Quando aquele azeite cai na cabeça de Davi e começa a escorrer pelo seu rosto, Davi tem ali o primeiro contato na sua vida com a presença de Deus. A palavra de Deus diz que o Espírito de Deus toma Davi a partir daquele dia. Davi vive um divisor de águas entre o Davi pastor de ovelhas, a partir daquele dia, entre o Davi matador de gigantes, entre o Davi que cuidava das ovelhinhas do seu pai, para o Davi que faziam cantos acerca dele, dizendo: Saul matou milhares e Davi matou milhões de milhões. Quer dizer, a presença de Deus na vida de Davi fez com que ele se destacasse, fez com que ele crescesse, fez com que ele saísse do meio da multidão e fosse visto pela nação de Israel. E o tempo vai passando, Davi recebe a promessa de ser rei, com 16, 15, 16, 17 anos de idade. Os anos vão passando, até que Davi se torna um homem, 37, 38 anos de idade. Aí sabe o que aconteceu? A promessa de Deus, ele sobe ao trono da nação de Israel. Deus cumpriu a promessa, ele é rei. Só que agora Davi não tem só 300
318 homens para orientar, ou 430 homens para conduzir, ou famílias apenas daqueles homens que o seguiam. Ele tem agora uma nação para governar. E tem uma nação. E Davi sabe que para ele ter êxito, para governar aquela nação, o que ele precisa mais do que nunca? Do que ele precisa, gente? Mais do que nunca, da presença de Deus. Ele sabe que quando ele era um menino, um rapazote, e a presença de Deus foi com ele, ele se destacou entre a multidão. E ele pensa assim: se a presença de Deus for comigo, se a presença de Deus estiver comigo, eu vou governar bem esta nação, eu vou governar bem esse povo. Aí Davi pensa: mas como que eu terei a presença de Deus comigo? Aí Davi lembra que a arca representa a presença de Deus. Só que para você ter uma ideia, fazia 20 anos que a arca não estava mais nos termos de Israel. Porque antes de Saul ser rei, olha isso, antes de Saul ser rei, houve uma guerra, e Israel perdeu esta guerra, e os estrangeiros levaram a arca embora. Davi pensa: eu preciso resgatar a presença de Deus. Agora aqui tem uma coisa interessante. Saul foi coroado rei. A Bíblia diz que Saul tinha tudo para ser um excelente rei. Ele sobressaía a todos os demais, do pescoço para cima. O judeu tem uma estatura mediana, 1,75 m, 1,78 m. Então você calcula um palmo acima desta medida. Saul deveria ter uma altura de 1,83 m, 1,85 m. Ele era um homem grande. Ele era um homem mais alto que os demais judeus. E ele tinha um rosto bonito. Ele sobressaía, ele se destacava entre os demais. Só que qual foi o erro de Saul? Todo o tempo do seu reino, ele não se preocupou em trazer a arca de volta, a presença de Deus. Tem muita gente que é assim. Tem gente que tem tudo para se dar bem na vida. Tem gente que tem tudo, tem estudo. Tem gente que tem tudo, tem família. Tem gente que tem tudo, tem apoio. Só que o que falta para ela? Ela acha que não precisa da presença de Deus. Ela acha que não precisa da presença de Deus, porque ela tem estudo, porque ela tem um rosto bonito, porque ela tem dinheiro, porque ela tem isso, porque ela tem aquilo. Porém eu vou dizer para você, que não adianta só ter um rostinho bonito, e ter até mesmo uma família que te apoie. Você precisa ter a presença de Deus, porque é a presença de Deus que faz você se destacar entre as demais pessoas desta terra. Você quer se destacar, quer crescer, quer aparecer, então você precisa da presença de Deus. Para não ficar nas minhas palavras, 1 Samuel capítulo 7, olha lá, está escrito. 1 Samuel capítulo 7. E sucedeu o que? Versículo 2. Desde aquele dia, quando teve essa guerra que eu te disse antes de Saul ser rei, que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram, que até chegaram a quantos anos? 20 anos, e lamentava toda a casa de Israel pelo Senhor. Quer dizer, o povo chorava, se lamentava, porque a presença de Deus não estava mais no meio deles. Só que Saul não se preocupou. Agora Davi sobe ao trono. Ele que sabia que a presença de Deus faz toda a diferença, ele reúne 30.000 homens e fala: vamos buscar a arca do Senhor, vamos resgatar a presença do Senhor,
Fala para o teu irmão, vamos resgatar a presença do Senhor. Fala para o teu irmão, vamos resgatar a presença do Senhor. Davi reúne aqueles 30.000 homens e diz, vamos resgatar a presença do Senhor. Israel vibrou com aquilo. Nós vamos. E Israel vibrou, Israel jubilou, os homens ficaram felizes. Aí Davi compra uma carroça nova, manda pegar uma junta de bois e coloca na frente da carroça. Aí Davi diz, vamos pegar a arca do Senhor, vamos. Aí vai o povo cantando, feliz, vibrando, a presença de Deus vai voltar para Israel. Aí eles chegam lá em Kiriat Jearim, aí eles pegam a arca, colocam dentro da carroça. Aí eles vão, a glória do Senhor está voltando, a glória do Senhor está voltando para Israel, vamos louvar. E eles vão cantando, vão vibrando pelo caminho, felizes. Só que aí acontece uma coisa, os bois, eu não sei se você sabe disso, né? Eu sei que tem muita gente que sabe. Para que dois animais caminhem juntos, se usa um instrumento chamado jugo, que é uma espécie de canga, um instrumento de madeira que se amarra no pescoço dos dois animais, para eles andarem juntos. Eu não sei se não estava muito bem amarrada essa canga. Eu não sei se, a Bíblia não entra nesse detalhe, se eles deixaram de colocar a canga no animal. Mas aconteceu que os bichos começaram a se distanciar um do outro. E você sabe o que acontece com a carroça quando os bichinhos vão se distanciando? Vai um bichinho vindo para cá, outro para cá, a carroça vira. Por isso que tem que estar bem amarrado, porque se o bichinho ele vai se distanciando um do outro, a carroça não anda mais, e aí o bichinho vai fazendo força, quem puxar mais, ela tomba. E aí imagina, 30.000 homens ao redor da arca, todo mundo vibrando, todo mundo jubilando, cantando. Aí tem um homem que percebe que a carroça está virando. A carroça está virando, e esse homem chama Uzá. Aí Uzá vê que a carroça está virando, e ele põe a mão na arca. Pastor, mas Uzá foi ajudar, pastor. E Deus vai matar ele porque ele foi ajudar. Agora tem um detalhe que muitas pessoas não sabem. Flávio José, que foi um historiador do século I, que viveu no século I, ele diz no livro A História dos Hebreus, que quando Uzá segura a arca, ele vai dar uma espiadinha dentro, porque a tampa mexeu. Quando os bois se separaram e a carroça pendeu, a arca quase que caiu. Aí ele segurou e a tampa escorregou. Aí ele pensou assim, ninguém está vendo. Deixa eu dar uma espiadinha, o que tem dentro dessa arca aqui, ó. E era proibido olhar dentro da arca. Deus tinha proibido. Sabe aquele ditado popular que diz que a curiosidade matou o gato? É mais ou menos isso. O Uzá foi dar uma espiadinha dentro da arca para ver o que tinha. Aí a Bíblia diz que houve uma rotura nele. Como que essa rotura aconteceu? Eu não sei. Só sei que ele caiu morto e todo mundo percebeu que foi a mão de Deus. Ele caiu morto, imagina, todo mundo vibrando, todo mundo jubilando, a arca, a presença, de repente alguém dá um grito, a multidão para, e quando olha está Uzá caído no chão do lado da carroça, ferido, machucado de morte. E naquele momento, você acha que ficou como a multidão? Acabou a cantoria na mesma hora. Acabou a festa na mesma hora. Acabou a festa na mesma hora, todo mundo olhou. Aí sabe o que aconteceu? Todo mundo que estava lá do lado da arca, aleluia.
abriu um círculo ao redor da arca, todo mundo se afastou. Eu, hein? Vai que acontece o mesmo comigo. Vai que eu encoste e aconteça o mesmo. Aí Davi vê o que aconteceu. A gente acha que ele tocou na arca, Davi, e aconteceu isso com ele, e aconteceu essa situação. Ele foi ferido. Sabe o que aconteceu? Aquela multidão foi tomada de um temor muito grande. Deixa eu aqui falar uma coisa para você, porque está escrito aqui como nós lemos: e temeu Davi ao Senhor. Você quer saber como atrair a presença de Deus? Você quer saber como fazer para Deus vir até você em presença gloriosa? Você quer saber como? Temor de Deus, respeito a Deus. Existe muita gente que brinca demais com as coisas de Deus. Tem gente que brinca demais. Pastor, mas Deus é amor. Você já não ouviu isso? Pastor, mas Deus é misericórdia. Só que o mesmo versículo que diz que Deus é amor e diz que Deus é misericórdia, diz que Ele é tardio em se irar. Só que não quer dizer que Deus não se ire. Você está entendendo isso? A pessoa fica, né? Deus, eu faço um voto contigo, vou vir em 12 semanas. E não vem. Aí Deus olha. Deus, eu vou ser dizimista. E não é. Deus olha. A pessoa vive furando com Deus, não é? Chega uma hora que Deus abre rotura. Chega uma hora que Deus fala: estou cortando relação com essa pessoa. Está pensando o que eu sou quem? Vou cortar a relação. Aí você entende aquelas pessoas que falam assim: eu não sei, não estou sentindo mais a presença de Deus, pastor. Não estou sentindo mais. Deus abriu rotura. Quer dizer, a pessoa ficou brincando tanto com as coisas de Deus, que chegou uma hora que Deus diz: chega, chega. Meu irmão, preste atenção. Jesus, ele disse assim, que com Deus não se brinca. Ele disse que as coisas de Deus são santas e não se brinca com as coisas de Deus. Jesus, ele disse assim: não tema aquele que pode maltratar o teu corpo, mas não pode fazer mal algum à tua alma. Mas tema aquele que pode fazer o teu corpo e a tua alma padecer no inferno. Pastor, Jesus estava falando do diabo. Que diabo o quê? Porque nem o diabo tem poder para levar a tua alma para o inferno, a não ser que você deixe, a não ser que você faça a vontade dele. Mas o único que tem o poder para fazer corpo e alma queimar no inferno é Deus. Se você tem que ter temor de alguém, é de Deus que você tem que ter temor. Por isso que a palavra de Deus diz que o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Quando você tem temor de Deus, esse é o primeiro passo para atrair a presença de Deus para a sua vida. Você quer atrair a presença de Deus? Temor de Deus, respeito. Sabe o que o salmista dizia? Guarda os teus pés quando entrares na casa do Senhor. É isso que a Bíblia diz: guarda os teus pés. Vigia o que você vai fazer dentro da igreja, mas não é isso que Deus está falando. Vigia. Guarda os teus pés quando entrares na presença do Senhor, e seja pronto a ouvir e não a falar. Porque às vezes a gente está mais pronto para falar do que para ouvir, né? Às vezes a gente está mais pronto para falar, para ficar conversando, do que para ouvir. Meu irmão, você quer a presença de Deus? Quer ser uma pessoa cheia da presença de Deus? Quer ser uma pessoa transformada em 3 meses pela presença de Deus? Então tenha temor de Deus, respeite esse Deus maravilhoso, e Ele vai transformar a sua vida. Em 3 meses não vai ter problema, não vai ter luta, não vai ter desavença que permaneça de pé, porque tanto você quanto a tua casa serão abençoados por Deus. Vamos aplaudir o Senhor. Aí Davi
Fala, eu não vou levar essa arca comigo não. Vai que eu levo lá para casa e acontece o mesmo comigo. Não, eu preciso pensar, preciso ver como que eu vou fazer para levar isso daqui para mim. Vem cá, oficial. Pois não, rei. Está vendo aquela casinha ali, ó? Aquela casinha ali, ó. Corre lá e vê quem é que mora lá. Aí o oficial corre, bate na porta. Aí abre a porta um homem chamado Obed-edom. Obed-edom era um homem bom, um homem honesto. Só que ele não era um homem próspero. E tem mais, ele era da tribo de Levi. No livro da história dos Hebreus que eu te falei, na página 377, são dados históricos, gente. Estou falando com dado histórico para você. Se você quiser consultar, está lá na história dos Hebreus, na página 377. Diz que ele era um homem pobre, da tribo de Levi, só que não exercia a função de levita. O levita não era o que canta. No tempo bíblico, o levita era o que cuidava da casa de Deus. Se é que eu te falo na real, traduzindo o que o Obed-edom era, ele estava desviado. Ele estava desviado das suas funções. Imagina um pastor que não exerce sua função. Imagina uma pessoa que recebeu um cargo sacerdotal, mas não está executando nada, não está fazendo nada. Ele está fazendo o que da vida dele para Deus? Nada, está cuidando da vida dele. Isso que ele está fazendo. Então, ele chega e fala, ó, põe a arca aí. Aí chega os homens, colocam a arca dentro da casa de Obed-edom. Mas peraí, mas o que é isso aqui na minha casa? O rei mandou colocar isso aqui. O rei mandou colocar a arca aqui dentro. Aí antes de sair o oficial bate no ombro dele e fala, só fala uma. Fica longe, porque já matou um lá na esquina. Inclusive nós estamos indo lá sepultar ele. A gente está indo lá sepultar ele agora. Ó, não encosta nisso não, viu? A gente não sabe muito bem o que aconteceu, mas matou um. E a gente está indo lá enterrar ele. Aí Obed-edom olha para aquilo, meu Deus, dentro da minha casa. Meu Deus, a arca aqui dentro. Só que aí Obed-edom começa a perceber que a atmosfera da casa dele começa a mudar. É uma mudança silenciosa, viu? Ela é sentida, mas ela não é espalhafatosa. Não, é uma mudança silenciosa. Só que a coisa, se sente que está alguma coisa diferente. Alguma coisa está mudando. Obed-edom começa a perceber que a casa dele começa a ser contagiada por uma alegria que não tinha antes. Ele começa a perceber que os filhos que antes não queriam trabalhar, agora quer trabalhar. Que a esposa que vivia discutindo com ele, agora está tratando ele bem. Aí ele começa a ver que as ovelhas que não davam frutos, começaram a dar frutos. Ele começa a ver que o campo, que ele plantava várias sementes, e só uma ou outra germinava, agora está tudo dando fruto. Aí Obed-edom começa a ver que a vida começa a melhorar. Ele começa a ver que a família melhorou, a vida financeira melhorou, a saúde melhorou, a alegria melhorou. E aí ele entende que desde o dia que a presença de Deus entrou na casa dele, ele e a sua casa prosperaram. Meu irmão, entenda isso, não é a arca, é a presença de Deus. Se a presença de Deus encher a tua vida, encher a tua casa, encher a tua empresa, encher os teus negócios, encher o local onde você trabalha, encher a tua casa, você só vai ter alegria, prosperidade, saúde e paz, para a honra e glória do nome do Senhor. Versículo 10, 2 Samuel capítulo 6, versículo 10. E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor,
para a cidade de Davi, mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom geteu, e ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom geteu 3 meses. Diga 3 meses. Pastor, venhamos e convenhamos, um problema de 10 anos ser resolvido em 3 meses. Pastor, venhamos e convenhamos, meu casamento, pastor, que eu luto, já fiz terapia de casal, já fiz tanta coisa e não melhorou. O senhor está falando que em 3 meses vai melhorar? A minha vida financeira, pastor, que há 3 anos essa crise, desde que começou essa crise, minha vida financeira está caindo mês a mês. Aí o senhor vem me dizer que em 3 meses a situação vai melhorar. Pastor, isso é impossível. Primeiro, o nosso Deus é o Deus do impossível. Existiria alguma coisa impossível para Deus? Não foi isso que o anjo disse a Maria? Quando Maria disse, mas eu, uma mulher virgem, vou ficar grávida de um filho. O anjo só olhou para ela e disse, isso, haveria alguma coisa impossível para Deus? Haveria algo impossível para este Deus, que tem um poder ilimitado? E segunda coisa, preste atenção nisso, segunda coisa, importantíssima que você lembre, Deus não sofre a ação do tempo. Eu e você sofremos a ação do tempo. O tempo vai tirando o nosso vigor, o tempo vai nos dando cabelinhos brancos, o tempo vai tirando o nosso vigor, nós sofremos a influência do tempo, mas Deus é eterno. Deus é eterno, e você quer a real? Está escrito na palavra, que um dia para Deus é como 1000 anos. Um dia. Misericórdia, pastor, aí piorou o negócio. Se um dia para Deus é como 1000 anos, o senhor está dizendo que só daqui 1000 anos é que eu vou ser abençoado. Olha pelo outro ponto de vista. Se um dia para Deus é como 1000 anos, 1000 anos para Deus é como um dia. Você acha que 3 meses é pouco? Para Deus, um dia é mais do que suficiente para transformar a história da sua vida. E 3 meses é tempo de sobra. É tempo de sobra para Deus transformar, para Deus mudar. E ficou a arca na casa de Obed-edom 3 meses. 3 meses. 3 meses só. Não foi 6, não foi 12, foi 3. 3 meses. E diz a mesma palavra. E abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Diga, toda a minha casa. A presença de Deus em você vai emanar para onde você estiver. Imagina só, você está cheio da presença de Deus, aí você entra na tua casa, a presença de Deus vai contagiando todo mundo dentro da sua casa. Aí você vai na empresa, você chega lá na empresa, a presença de Deus está com você. Aí você chega lá na empresa, aí a presença de Deus vai contagiando os funcionários, vai contagiando os empregados, vai contagiando o subchefe, vai contagiando o gerente. Aí você
vai em outro lugar e a presença de Deus está lá com você. Onde você vai, a presença de Deus vai contagiando as pessoas. Meu irmão, você precisa buscar essas 12 unções, porque através dessas 12 unções, onde você pisar a planta dos seus pés, o Espírito de Deus vai entrar e vai mudar a história, para que o nome do Senhor seja glorificado. Vamos aplaudir o Senhor por isso. E se coloque de pé no seu lugar. Fique de pé. Agora o começo disso é o temor do Senhor. Quando Davi sentiu o temor de Deus naquele dia, e sentiu um temor que nunca antes ele tinha sentido. Ele sentiu um respeito por Deus como nunca antes. Olha que ele já tinha tido experiências anteriores com Deus. Só que ele nunca sentiu um respeito tão grande por Deus como naquele dia. E foi ali que ele começou a ser capacitado para receber a presença de Deus. O temor do Senhor é o princípio. E eu te falo que só Jesus é que pode ensinar para você o verdadeiro temor do Senhor. Você sabe qual é o verdadeiro temor do Senhor? Toda a alma, todo o entendimento e de todo o coração. Esse é o resumo do temor de Deus. É temer a Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração e de todo o teu sentimento, de todo o teu entendimento. Com todas as suas forças você temer a Deus. Agora só Jesus é que pode nos ensinar esse verdadeiro temor. Só Jesus é que pode nos ensinar isso. E Ele nos ensina como? A partir da entrega da tua vida para Ele. Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, e recebemos a Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas, Ele que é o doador do Espírito Santo, Ele que veio cumprir esta promessa de Deus, que é derramar o Espírito Santo. Ele nos ensina a ter verdadeiro temor de Deus, para vivermos em totalidade o temor do Senhor. E aí a presença de Deus se manifesta. Aí a presença de Deus se manifesta. E se a pessoa tiver uma ruptura com Deus, Jesus restaura. É isso que é lindo. Porque se a pessoa tiver uma ruptura com Deus, tá com um vínculo cortado com Deus, Jesus restaura essa ligação. Jesus restaura, porque Ele é o mediador entre nós e Deus. E Ele restaura. Por isso, se você ainda não entregou sua vida a Cristo, entregue. Se você ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, receba. Pastor, eu quero receber Jesus. Pastor, eu quero entregar a minha vida a Cristo. Pastor, eu quero, porque eu quero ter o verdadeiro temor do Senhor, para ter esta presença transformadora de Deus na minha vida. Você que quer nesta noite entregar a sua vida a Cristo, levante a sua mão direita aos céus. Você que levantou a sua mão, saia do seu lugar e vem aqui à frente que eu vou orar por você. Vem aqui que eu quero orar por você. Quero orar pela sua vida. Pastor, ora por mim mesmo. Eu quero entregar a minha vida a Cristo. Então entrega a tua vida a Jesus. Receba o Senhor Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Ai, pastor, eu não sei, eu tô aqui pensando. Não pensa, decide. Porque a transformação que Deus vai fazer na tua vida é grandiosa. Não é por força e nem por violência essa transformação. É pelo Espírito de Deus, pela presença de Deus. Lembra que eu disse que é silenciosa essa transformação? Só que ela é grande, ela vai acontecer. Então entrega a tua vida a Jesus. Não hesite não, entregue a sua vida a Cristo.
Se houver mais alguém, aproveite este chamado de Deus para a sua vida. Pastor, eu já entreguei minha vida a Cristo, mas eu me desviei. Se abriu uma ruptura entre você e Deus. Eu me desviei, eu saí da igreja. Se reconcilia hoje. Se o teu coração está pedindo uma reconciliação, se você está sentindo a necessidade de uma reconciliação com Deus hoje, saia do seu lugar e vem aqui à frente. Vem se reconciliar com Jesus. Isso, vem. Vem se reconciliar com Jesus. Isso, vem. Vem se reconciliar com Jesus. Porque não tem melhor lugar para você estar do que aos pés da cruz. Vem se reconciliar com Jesus. Vem se reconciliar com Cristo. Pastor, eu já estou na igreja. Você já está na igreja. Você quer ser cheio da presença de Deus mesmo? Você quer essa presença transformadora? A mesma presença de Deus que transformou em 3 meses a vida de Obed-Edom. Pastor, eu quero. Então você precisa começar a entender o que é ser um verdadeiro adorador. Lembra o que Jesus disse à mulher samaritana? Porque a hora vem, e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai é espírito, e Ele procura tais que assim o adorem em espírito e em verdade. Pastor, ora por mim, porque eu quero aprender a ser um verdadeiro adorador. Quero aprender a ser um verdadeiro adorador, para que a presença de Deus me encha cada dia mais. Então vem aqui diante do altar que eu vou orar por você. Vou pedir a Deus que te faça um verdadeiro adorador. Vou pedir ao Espírito Santo que te faça uma verdadeira adoradora, que adore a Deus em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a estes que assim o adorem. Não adianta só ter uma boa intenção. Davi, aqueles 30 mil não tinha uma boa intenção. Só que só a boa intenção não adianta. Está cheio de gente com boa intenção. Só que o que atrai a presença de Deus mesmo não é só uma boa intenção. O que atrai a presença de Deus é fazer tudo com temor, como um verdadeiro adorador. A igreja estenda as mãos em direção destas vidas. Se você puder, dobre o teu joelho comigo. Quem se ajoelha diante de Jesus, não se ajoelha diante do mundo, dos problemas do mundo. Você que está ouvindo esta pregação pelo rádio, que está assistindo pelo YouTube, faça como estas vidas que estão aqui. Entregue a sua vida a Cristo, receba Ele agora. Se você se afastou, abriu uma ruptura entre você e Jesus, ore conosco e peça reconciliação. E se você já está na igreja, está assistindo aí, mas já está numa igreja. Pastor, eu quero ser um adorador melhor, eu quero ser um verdadeiro adorador. Então ore conosco, peça isso. Peça para que o Espírito Santo te faça um verdadeiro adorador. Você que está entregando a sua vida a Cristo, ore assim: meu Deus e meu Pai, eu recebo ao teu Filho Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador. Meu Pai, escreva agora o meu nome no livro da vida e me conceda o direito, a salvação e a alegria de ser chamado de teu Filho, em nome de Jesus. Você que está se reconciliando com Jesus,
Ore assim: meu Deus e meu Pai, perdoa os meus pecados, as minhas falhas, pois eu quero receber a tua presença e me fortalecer para caminhar contigo. Senhor, estende agora as tuas mãos e me abençoe com o teu poder, pois eu quero caminhar contigo todos os dias da minha vida, em nome de Jesus. E você que já está na presença de Deus, mas quer ser uma pessoa cheia da presença de Deus, quer ser um verdadeiro adorador, uma verdadeira adoradora, ore assim: meu Deus e meu Pai, eu abro agora o meu coração, pois quero ser um verdadeiro adorador. Senhor, me ensina a te adorar em espírito e em verdade, que a tua presença seja forte na minha vida todos os dias, em nome de Jesus. Deixa eu orar por você. Pai bendito e Deus todo-poderoso, eu oro tanto pelas vidas que estão aqui comigo nesta noite de quarta-feira, como também por estas vidas que estão assistindo esta pregação, que estão ouvindo pelo rádio. E eu quero pedir, Senhor, escreva o nome de cada uma delas que recebem ao teu Filho Jesus Cristo no livro da vida. Pai, que esta pessoa comece a sentir a alegria da salvação e a certeza no seu coração de que é um filho e uma filha de Deus. Olha para estes que estão se reconciliando, perdoe os pecados e falhas, e Pai, dá ânimo, dá força para esta pessoa, para que ela volte a caminhar contigo todos os dias da sua vida. Não deixe ela fraquejar, não deixe ela desanimar, não deixe ela se afastar. E olha, Senhor, para estes que já estão na tua casa, mas querem ser cheios da presença de Deus, Senhor, que o teu Espírito Santo faça deles verdadeiros adoradores. Meu Deus, que a presença de Deus seja tão real na vida desta pessoa, tão exato como 2 mais 2 são 4. Que a presença de Deus na vida desta pessoa seja clara, presente e eficiente, como foi na vida de Obed-edom, que em 3 meses apenas a presença de Deus transformou e prosperou e abençoou a Obed-edom e toda a sua casa. E se eu te peço isto, meu Pai, eu te peço crendo que assim será feito, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Diga graças a Deus.